Fernando Fernandes. Ele é comunicador, na verdade ele é jornalista, astrólogo, já foi presidente do CNA não, do SINARD no Rio de Janeiro. Ele é ali do Rio, né? Um astrólogo que tem uma bagagem riquíssima, um pesquisador assim, exímio, assim, sou muito admirador do trabalho dele. Ele, enfim, muito rico, assim. E aí, nesse contexto, ele trouxe história, assim, sabe? Do contexto brasileiro, colonizador, e como que a astrologia permeia, fez várias analogias, assim, até trouxe uma provocação no sentido de que a gente poderia usar os nossos mitos aqui, né, para conseguir falar de astrologia, seria mais fácil. E foi, assim, enriquecedor. A provocação foi sobre Iemanjá, né, no sentido mitológico. Enfim, você vai adorar essa relação da astrologia com a nossa cultura brasileira. Vamos lá, Fernando Fernandes. Enriquecedor mesmo. Fernando, boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo. Estava aqui já enchendo sua bola. Primeiro, agradecer ao vivo, né, pela oportunidade de poder falar com você, de poder registrar esse papo. Para mim é um presente, né? Poder trocar, poder aprender. E Fernando Fernandes, astrólogo, Rio de Janeiro. Se pudesse apresentar, Fê, a gente ir esquentando enquanto o povo chega, a gente vai falando. Bom, eu que te agradeço pelo convite e eu não tenho que me apresentar. Fernando, pronto. Apresentar seu trabalho, onde você atua. Eu atuo no Rio, já estou aí no Paraná também, e eu edito um site chamado constelar.com.br e tenho uma escola de astrologia que é astroletiva.com.br. E eu vi que você está fazendo, você lançou agora um curso para astrólogos, né? Também, né? No sentido de dar sustentação para eles, no sentido de com a internet, com todo esse processo de sustentar, como, pelo que eu entendi, é como sustentar e como ter um padrão no ensino da astrologia, é isso? É um curso de tecnologias para professores de astrologia, de tecnologias educacionais. Entendi. Porque houve uma migração muito rápida, né, com o início da pandemia, do meio presencial para o meio virtual. E, de uma hora para outra, todo mundo foi obrigado às pressas, até por uma questão de sobrevivência profissional, a se empoderar de ferramentas que, às vezes, nunca tinha usado antes. E aí vem uma questão que é extremamente importante. A educação à distância é uma área que, nos últimos 20 anos, acabou constituindo uma especialização dentro da área de educação. Existe hoje uma vasta literatura, existe já uma grande experiência acumulada sobre a prática da educação à distância, existem algumas teorias educacionais especificamente desenvolvidas para a educação à distância, e, evidentemente, quem passou a trabalhar com isso há pouco tempo não tem obrigação de já começar sabendo todo esse histórico, né, todos esses 20 anos ou mais aí de experiência acumulada. Então, eu montei esse curso para dar uma introdução na questão da especificidade do ensino à distância, o que funciona, o que não funciona, em que ele é diferente do ensino presencial, não é meramente uma transposição, e discutir qual é o modelo que é mais adequado para o ensino de astrologia. Entendi. Porque você precisa ter uma coerência entre aquilo que você está, que é o objeto, né, da relação ensino-aprendizagem, e a metodologia que está sendo usada. Por exemplo, o ensino à distância, hoje, você tem assim, duas grandes especializações, duas grandes vertentes. Uma delas veio do treinamento militar nos Estados Unidos. Treinamento, por exemplo, de piloto, que vai para a guerra, que ia para o Iraque, e que precisava, aliás, na verdade, vem desde a Segunda Guerra Mundial, usando filme. E a Disney, né, o Walt Disney, o mesmo das histórias em quadrinho, dos desenhos animados, durante alguns anos ele botou os estúdios dele a serviço disso, a fazer filme de treinamento para as Forças Armadas Americanas que iam para a Europa. E aí você para e pensa, como é que é treinamento para militar? O que um piloto, por exemplo, que vai dirigir, que vai pilotar um novo modelo de caça, o que ele precisa saber? É um conhecimento padronizado, ele precisa dominar
toda uma série de operações que vão ser iguais para todos os pilotos, que tem que ser repetidas exatamente da mesma forma, senão, de repente, você está colocando lá o avião em risco, e está colocando a sua vida em risco. Então, é um modelo de repasse de conhecimento baseado na repetição, baseado, efetivamente, no repasse de conteúdo e no desenvolvimento de uma habilidade prática que não depende muito de você tomar decisões o tempo todo, depende de você conhecer aquela sequência padronizada. É essa vertente da educação à distância que começou lá no tempo da Segunda Guerra e que nos anos 90 veio para a internet, que foi adotada pelo mercado corporativo, foi adotada por fábricas, foi adotada por bancos, foi adotada pela área de serviço, todo mundo fazendo treinamento sempre com esse objetivo. Eu preciso preparar os meus novos, por exemplo, atendentes de telemarketing. Imagina uma empresa como uma Oi, como uma Vivo, contratando 100 atendentes de telemarketing. Eles têm um manual lá, todo atendimento está todo padronizado. Então, o que eles precisam é aprender aquilo. Qual é o modelo adequado para você fazer esse repasse aí? Videoaula vai funcionar muito bem. Você precisa abrir espaço para discussão? Não, no máximo um espaço ou outro para uma dúvida operacional. Se você vai fazer alguma avaliação, essa avaliação vai ter que ser extremamente objetiva. Ou seja, a necessidade vai determinar esse modelo, baseado no professor que fala e no aluno que recebe informação. Agora, tem uma outra vertente da educação à distância que envolve mais no meio acadêmico, mais na Europa e na Austrália e Nova Zelândia, que é totalmente diferente, que é muito influenciada por aquelas teorias da escola nova, do início do século XX, e por pensadores bem mais modernos que têm uma visão de educação como um processo de mão dupla, de ida e volta, em que construção de conhecimento em conjunto e que é muito mais adequado para a área de ciências humanas. E aí, não faz sentido você ensinar filosofia na base de videoaulas expositivas. A pessoa assistiu 80 horas de vídeo e se formou como filósofo. Não, você precisa ter discussão, você precisa ter um ambiente, né, de estímulo à produção de conhecimento em conjunto. E espaço aí, né? Então, a astrologia está nesse segundo caso. A astrologia é tipicamente uma área de saber que tem uma relação muito forte com ciências humanas, em geral, e que precisa de uma abordagem que seja uma abordagem sempre em que o aluno esteja no centro do processo e não o professor. E é possível fazer isso com a educação à distância? É. E já existe toda uma metodologia adequada para isso, que é o design instrucional aberto, contextualizado, que passa pelo uso de mecanismos de interação, mecanismos de troca, inclusive, onde o conceito de grupo, o conceito de turma volta a ter uma importância muito grande. Então essa é a ideia. Muito legal, muito legal. Muito legal. Já me interessei também. O povo está chegando aqui, o povo foi dando boa noite, a Patrícia Bolen está por aqui, Marilene, boa noite, a Cléo também, boa noite, e sejam bem-vindos. E o papo hoje, Iemanjá, né? Hoje é aniversário dela, comemorado aqui no Brasil, e a gente vai falar do arquétipo de Iemanjá no olhar astrológico, ou como achar encontrar esse arquétipo olhando pela astrologia. É isso ou como a gente começa? Começa contando a história de Iemanjá? Você que me conta aí, Fernando. Como é que a gente começa esse papo? Tá. Essa história eu tenho uma série de artigos sobre orixás, e fazendo uma conexão entre o imaginário afro-brasileiro e o simbolismo astrológico. Por quê? Porque nós estamos atuando aqui, nós estamos atuando no Brasil, e a gente o tempo todo precisa recorrer a referências que façam parte do imaginário coletivo, que as pessoas já tenham internalizado, que seja fácil para elas se reconhecerem ali. Então, evidentemente, que é muito mais fácil você recorrer a imagens que tem a ver, por exemplo, com novela da Globo, que tem a ver com cultos afro-brasileiros, que tem a ver com a simbologia do carnaval, que é riquíssima, do que você ficar tentando passar para o seu cliente, que está ali na sua frente, referências de mitologia grega de 2.500 anos atrás, que às vezes o astrólogo conhece muito bem, mas o cliente não. Então,
a gente precisa explorar ao máximo possível, né? E eu não estou sozinho nisso, tem todo um grupo de astrólogos brasileiros que faz isso muito bem, que trabalha com essas referências do imaginário cultural brasileiro, ou afro-brasileiro, ou latino, e a gente consegue atualizar, porque aqueles mitos que vieram da Grécia, que passaram por Roma, que vieram de mais antigamente ainda, do Oriente Médio, né, de Babilônia, Assíria e por aí afora, eles estão presentes com outra roupagem na cultura afro-brasileira, estão presentes no carnaval, estão presentes nos mitos que são repassados aí pelo interior do Brasil afora, e, enfim, a gente precisa e pode trabalhar com isso como uma forma de criar um diálogo em que o cliente consiga se reconhecer. E também é um elemento assim, muito importante, muito legal no processo de ensino de astrologia. Você usar isso como elemento para produzir uma reflexão, para, enfim, fazer o estudante de astrologia começar a pensar o simbolismo, que é um simbolismo que foi montado basicamente em cima do referencial greco-romano, em cima dessas outras realidades também. Ô, Fernando, aí, eu entendi. Eu entendi. Mas antes um pouco, assim, eu tenho a impressão que quando a gente pensa no mito grego, a gente tem uma base aparentemente muito mais ideológica e de um olhar assim mais pragmático. E aí quando a gente vem para cá para falar, se eu estiver errado você me corrige, mas quando a gente vem para cá para falar do mito africano, a gente corre o risco de esbarrar muito no senso religioso e no senso de segurança das pessoas, e a gente cai num processo assim até de delicado. Não pela questão do mito, mas sim pela questão cultural nossa, de como a gente lida, preconceito e todo esse processo. O que você acha disso? Eu não uso o tempo todo o referencial da cultura afro-brasileira. Mas, eventualmente, sim, se eu estiver, por exemplo, atendendo um cliente para quem esse referencial seja importante. Sim. Que faça parte desse universo. Então, você está sempre procurando um terreno comum na tua relação com o cliente, né? Sim. E esse terreno comum, às vezes, vai passar por referências mais eruditas da cultura europeia, medieval, ou então pela cultura grega, pela mitologia lá do século VI, século VII a.C., tudo bem. Mas, às vezes, você está lidando com um cliente para quem é muito mais presente, é muito mais intenso, é muito mais vivo, é muito mais fácil de reconhecer esse referencial da mitologia especificamente brasileira. Entendi. E a outra curiosidade também. Deixa eu explicar como é que essa história começou, né? Houve um período em que eu fiz o mapa, eu tive a possibilidade de fazer o mapa de praticamente todas as pessoas de dentro de um terreiro, aqui no Rio. E foi aí que deu para sentir que realmente ou você fala a linguagem que todo mundo entende, ou você vai ficar, enfim, vai ficar desdobrando aí elementos de uma mitologia que está muito distante para aquele cliente. Entendi. Distante, às vezes, não é nem intelectualmente, é distante afetivamente mesmo. Quer dizer, que a pessoa simplesmente não consegue se reconhecer ali. Não consegue entender o que você está falando. Às vezes até entende, mas não consegue se ver dentro dela, né? Não consegue se ver dentro do mito. Entendi. E outra coisa que você me falou que eu achei interessantíssimo, que muita gente não sabe, é que tem uma diferença enorme entre o que a gente entende popularmente de Iemanjá aqui do Brasil e a origem dela, Yorubá, lá da Nigéria, da África e todo esse processo, né? Existe uma diferença gritante, né? Sim, na África, na Nigéria, Yorubá a Iemanjá é um orixá da cultura Yorubá relacionado a um rio chamado Ogum, que não tem nada a ver com o orixá Ogum. E quando os escravos foram trazidos para o Brasil, houve uma mistura de
de membros de culturas diferentes, de reinos diferentes, né, o que é chamado na África de nações diferentes, e que no Brasil eles eram obrigados às vezes a trabalhar juntos na mesma fazenda. Inclusive houve um movimento proposital de fazer essa mistura para que as lideranças não pudessem se afirmar com tanta rapidez, para que houvesse uma necessidade, uma dificuldade, inclusive, de comunicação, já que havia, às vezes, na mesma fazenda, por exemplo, numa daquelas fazendas de cana-de-açúcar de Pernambuco, então havia escravos de várias etnias e de várias línguas diferentes, que não conseguiam se comunicar entre si, e que depois começaram a se comunicar, ou por um processo de aprendizagem, né, da língua do outro, o que naturalmente não era algo que acontecesse do dia para a noite, ou que acontecia através do aprendizado do português. Então, aos pouquinhos, o português foi se transformando numa língua geral também do escravo. Mas mesmo assim, mesmo com essas condições absolutamente inóspitas, mesmo com toda a repressão, o culto dos orixás ele continuou acontecendo. E ele continuou acontecendo através dessa identificação dos santos católicos. Todo mundo era obrigado a se converter ao catolicismo à força, na porrada, né? E aí, eles começaram a perceber a semelhança entre o simbolismo de determinados santos católicos e de determinados orixás. E começaram a fazer esse sincretismo. E Iemanjá era um orixá que não tinha grande importância na Nigéria. Agora, no Brasil, ele vai encontrar uma associação muito fácil com a própria Nossa Senhora. E vai encontrar um simbolismo que é inexistente na África, que é a relação com o mar, com a vastidão oceânica. E o que a vastidão oceânica representava para o escravo? Representava exatamente a impossibilidade, mas também o sonho do retorno à terra natal. Representava a própria situação de escravidão. Representava o distanciamento daquela cultura de origem. Então, você se relacionar, você se ligar, você se colocar sob a proteção de um orixá ligado ao mar, significava você alimentar essa esperança, alimentar esse vínculo com alguma coisa que estava além do mar, que era a terra-mãe. E Iemanjá mudou de sentido completamente no Brasil, deixou de ser um orixá local, apenas de um determinado grupo, de uma determinada subetnia iorubá, da região do rio Ogum, e se transformou em um orixá do oceano. Um papel que na África estava reservado a um outro orixá chamado Olokun. Entendi. E esse sincretismo vai acontecer, por um lado, com o culto católico da Virgem Maria, e era um disfarce perfeito, né? Porque como é que o senhor de engenho, como é que o capataz iria reprimir, por que ele reprimiria um grupo de escravos que está cultuando a Virgem Maria? E tem também uma certa identidade com alguns cultos indígenas, em que essa figura feminina da grande mãe também está presente. Sim, sabe, tem outra curiosidade também, que você falou dessa nossa busca pela questão europeia e o esquecimento nosso aqui, porque cita-se muito a questão da Inquisição como referência desse extremismo religioso, né, de impor, de prender, e isso aconteceu muito aqui também, com os padres, né, com esse sentido, usando a religião para dizer que tinha que converter, né, tanto os escravos quanto os indígenas, né, como se eles tivessem que passar por um processo de purificação. Eu até li uma história que alguns deles diziam que o sofrimento, né, de toda a escravidão, de todo aquele processo, era um sofrimento legítimo, no sentido de que eles estavam passando por um processo de purificação para que eles pudessem encontrar o reino do céu, né? Tem até histórias dessas assim, que é um processo também muito parecido com esse processo, né, de Inquisição, né? Tem uma justificativa religiosa, né, ideológico-religiosa, para a escravidão, exatamente a partir de uma bula papal da metade do século XV, que autoriza especificamente, ordena, determina que o rei de Portugal tinha que se esforçar para fazer um trabalho de conversão e de salvação das almas dos negros africanos que estavam pela primeira vez entrando em contato com os portugueses, né, que eles eram pagãos. Então a conversão passa a ser o pretexto para a escravização. E mais ainda,
E mais ainda, essa mesma bula diz também que o trabalho escravo, quer dizer, o trabalho compulsório, o trabalho obrigatório, era uma forma de purificação e uma forma de disciplina moral. Quer dizer, o cara está trabalhando, não está pensando besteira. Mais ou menos. E ainda vai achar um reino no céu, né? E ainda vai achar o reino do céu, exatamente. Daí essa história também, né, de mudar o nome. Os escravos recebiam nomes europeus, recebiam sobrenomes dos seus senhores. Quer dizer, há todo um trabalho, paralelamente à escravidão, há todo um trabalho de tentar limpar, de passar uma esponja nas referências culturais que eles traziam. Claro, isso facilitava o trabalho de dominação. Sim, que já começou lá, né? Oi? Que já começou lá na África, né? No processo de extradição, né? Sim, sim. E aí, outra coisa que você falou que eu achei curiosíssima, que essa eu não sabia mesmo, que é o lance de ter registros astrológicos já nos quilombos. Se a gente pensar, né, nos árabes como grandes pensadores, né, já desde o início ali, passando pela África ali, e eu não tinha a gente pensa neles em Portugal, né, na Europa e tal, e a África tá ali, né, o Egito é a África, né? Mas aí a gente tem que ter cuidado nessa afirmação, porque a gente não encontra registro astrológico nos quilombos. A gente encontra, isso sim, é a sobrevivência de uma visão de mundo da qual a astrologia faz parte. O que aconteceu foi o seguinte: no centro, um pouco mais ao norte da Nigéria, do Benin, de Gana, etc., tinha um império que já ficava naquela região já do subsaariana, que era o Império Malê, que é a atual República do Mali, que é uma região tremendamente conturbada, né? Tem um braço da Al-Qaeda que está lá numa guerrilha feroz. Mas então, o Império Malê era um império islamizado. A população nativa havia praticamente inteira se convertido ao Islã e ali se transformou num centro avançado da cultura islâmica. Naquela época, vamos botar assim, século XI, século XII, ou seja, bem antes da chegada dos portugueses na África, um dos grandes centros da cultura islâmica era o Cairo, no Egito. A Universidade do Cairo atraía, em grande quantidade, inclusive os filhos dos chefes tribais dos reinos que ficavam logo abaixo do Saara, né, ali na franja do Saara, e que, ao ter contato com os árabes através das caravanas, iam se convertendo também ao Islã, iam aceitando a cultura muçulmana, aceitando o árabe como uma língua geral para comércio, como uma língua culta, e aí os chefes tribais, os reis locais eram estimulados a mandar seus filhos estudar no Cairo. Aí começa um movimento de o Cairo funcionar como um centro irradiador de cultura islâmica para toda a região mais para o sul, para a África subsaariana, para a África ao sul, né, da região do Saara, pegando toda aquela área que hoje está Senegal, Guiné, Nigéria, Benin, Camarões e assim por diante. A cultura islâmica ela chega mais ou menos até os Camarões, até o Sudão, daí ela não desce, até porque batia naquela floresta equatorial da região do Congo, né? E daí para baixo não houve uma presença islâmica tão forte, a não ser no litoral pelo lado de lá, pelo lado do Oceano Índico. Agora, o Império Malê se transformou no outro grande centro de cultura islâmica, além do Cairo. E se formou ali uma universidade, a Universidade de Tombuctu, que ainda existe, que era um centro cultural em plena Idade Média tão importante quanto as universidades europeias, até maior. Houve época, Tombuctu na verdade era uma grande cidade universitária. Imagina uma comunidade de 50 mil, 60 mil habitantes, o que era muita gente para século XII, século XIII, né? Onde uma grande parte é formada por estudantes universitários que vieram de todos os reinos em volta. Havia 3 universidades diferentes dentro de Tombuctu e em todas elas a astrologia fazia parte do currículo. E mais, houve uma produção de conhecimento ali na Universidade de Tombuctu, havia o intercâmbio de professores com a Universidade do Cairo e até com universidades do Oriente Médio, com outros centros de cultura islâmica, né, como Bagdá, etc. E essa produção astrológica
seja para uso didático, seja especificamente produção de conhecimento nova mesmo, né? Reflexão filosófica de como juntar o conhecimento astrológico com o Alcorão, ela ficou registrada em pergaminhos numa quantidade absurda de documentos. São milhares e milhares e milhares de pergaminhos que ficaram armazenados na Universidade de Tombuctu. Isso tudo hoje está correndo risco, porque a guerrilha ligada ao Al-Qaeda, tem uma visão assim, absolutamente estreita. Tem também grupos que estão ligados, que estão inspirados lá pelo Estado Islâmico, que também tem uma visão assim, e que estão destruindo, na medida em que vão encontrando esses pergaminhos, vão destruindo esse material antiquíssimo, material de 600, 700, 800 anos, e que é considerado um patrimônio da humanidade pela Unesco. Então, hoje, um dos grandes desafios na área cultural no mundo, um dos maiores, é salvar todo esse material que um dia fez parte das bibliotecas universitárias de Tombuctu, do Império Malê. Bom, como é que isso chega ao Brasil? Isso chega ao Brasil porque no século XVI, o reino do Marrocos manda tropas para o sul, atravessam o Saara e vêm com tudo, caem com todo o peso em cima do Império Malê, que era muito rico, destroem praticamente, desarticulam o Império Malê, e uma boa parte da população malê foge para os reinos mais ao sul, de cultura, e começa a misturar, né, com reinos de cultura iorubana, com reinos de cultura e Bariba, enfim, com os povos do litoral. Quando os portugueses chegam ali e começam a fazer o aprisionamento e o transporte de escravos, muitos dos escravos que são trazidos para o Brasil são escravos muçulmanos, letrados, às vezes até professores universitários, ou de qualquer forma, com uma formação que era tão boa quanto a de qualquer português culto daquela época, e que falavam árabe. Esse pessoal, rapidamente do Brasil, se transformou numa liderança que dentro das fazendas, dentro dos canaviais, e mais adiante também dentro das áreas de mineração, né, de Minas Gerais, eram aqueles que articulavam os outros para revoltas. Então você teve quilombos de origem mais na etnia Congo-Angola, você teve quilombos mais originários da etnia Yorubá, e você teve quilombos onde foi muito forte a presença exatamente desses malês, arabizados, muçulmanos. E esses aí, eles eram tão organizados, por serem letrados, eles podiam inclusive conspirar, trocar mensagens, fazer planos e registrar em papel, né? Que no século XIX eles fizeram algumas revoltas violentíssimas, algumas revoltas realmente que ameaçaram de uma maneira como nunca tinha acontecido antes o poder do dominador branco. Então essas revoltas malês, elas chegaram a um ponto, a mais séria delas foi em 1835, já com o Brasil independente, já no período regencial, inclusive, que a administração brasileira fez uma coisa impensável. Pagou para esse pessoal voltar para a África. Ou seja, deportou. Não dava para lidar, não dava também para exterminar, né? Então eles ofereceram. Querem voltar? Ok, tudo bem, a gente se rende. Vão embora para não criar mais problema. E aí houve uma diminuição muito grande da quantidade de malês, exatamente desses escravos muçulmanos, cultos, letrados, e que um dia haviam dominado a astrologia e feito uma astrologia da mesma qualidade da astrologia que se praticava no Oriente Médio, na mesma época. Agora, evidentemente, quando houve o transporte de malês para o Brasil, eles vieram com pai e mãe, eles vieram sem nada. Eles não puderam transportar as suas tábuas de casa, as suas efemérides, o seu material de leitura, a sua produção intelectual. Isso tudo ficou na memória. E, evidentemente, não havia condição de se levantar um mapa no Brasil. Você não tinha condição de levantar um mapa num canavial, muito menos no quilombo. Por falta de registro, né? Registro astronômico, por falta de condições de acessar séculos e séculos de observação do céu. Então, a prática da astrologia, especificamente, ela deixa de acontecer. Eu não sei, não tem nenhum registro histórico, ao menos que eu conheça, de prática astrológica, de, digamos, um levantamento de mapa, um trabalho de consultoria feita por sacerdotes malês no Brasil.
Por outro lado, a mentalidade, a visão de mundo, por exemplo, com a teoria dos 4 elementos, a visão de mundo plural que está presente na astrologia o tempo todo, ela vai estar presente no pensamento dos sacerdotes alufás, dos malês, durante todo o tempo da sua permanência no Brasil. E quando houve a expulsão dos malês de volta para a África, o que sobraram, eles se misturaram com o restante da população e uma parte migrou para o Rio, principalmente a partir de 1888, a partir do final da escravidão, eles vão, uma grande quantidade de ex-escravos, vem para o Rio de Janeiro, que era a capital, que era o grande polo de atração, e por falta de condição, já que o Rui Barbosa mandou queimar todos os registros, né, referentes à escravidão dos arquivos públicos, exatamente para que não houvesse a possibilidade depois de cobrança de indenização. E então, na total e completa ausência de políticas públicas para esses ex-escravos que não foram preparados para assumir atividades profissionais dentro do mundo urbano do Rio de Janeiro da época, eles se favelizaram e foram constituir exatamente o lumpesinato urbano, a população marginalizada, que vai viver nas regiões onde ninguém queria viver, nos altos de morro. Foi daí que surgiram as favelas. Sim. Agora, nessas favelas, nessas áreas pobres, que ficavam principalmente no centro, na região da Praça 11, aqui no Rio, que era chamada de Pequena África, que era a região assim, que tinha uma grande quantidade de migrantes baianos, principalmente, e tinha uma grande quantidade também de judeus. E eles interagiam, era muito interessante. Tem uma série de pesquisas, né, históricas exatamente sobre esses contatos, né, a cultura negra e a cultura judaica na Praça 11, no Rio de Janeiro. Mas, enquanto o Morro do Castelo esteve de pé, o Morro do Castelo era um morro que existia no centro do Rio, que numa determinada época abrigou uma fortaleza e depois se transformou numa área cada vez mais degradada e acabou sendo assim um grande bairro popular do centro do Rio. Então, na virada do século XIX para o século XX, o lugar mais interessante do Rio para se visitar era exatamente o Morro do Castelo. E teve um jornalista, foi muito conhecido aqui no Rio, o João do Rio, que fez exatamente isso. Ele escreveu um livro chamado, como é que era? As Religiões... Esqueci o nome do livro agora, tá? Mas ele escreveu As Religiões das Ruas. Enfim, o nome do livro já é uma conexão entre religiosidade e rua. Mas ele subiu o Morro do Castelo, ele foi talvez o primeiro jornalista investigativo a ter essa disposição, esse olhar mais atento para as comunidades mais pobres da cidade, a ver ali realmente uma cultura que valia a pena explorar e registrar, e ele escreveu algumas obras muito interessantes que de vez em quando estão sendo reeditadas, e uma delas traz algumas entrevistas com curandeiros, com mateiros, raizeiros, com videntes, com cartomantes e com astrólogos que atuavam lá no Morro do Castelo. Então a gente vê, pois é muito interessante que você vê, assim, vintejando em pleno Rio de Janeiro, da virada do início do século XX, enquanto Pereira Passos estava aí botando metade do centro abaixo para poder abrir a Avenida Rio Branco, para poder modernizar, transformar o Rio de Janeiro na Paris dos trópicos, essa cultura toda mesclada que juntava ex-escravos, juntava judeus, juntava índios, juntava ciganos, juntava, enfim, todo mundo que não tinha lugar na sociedade, nos estratos mais nobres da sociedade, estava todo mundo lá produzindo, todo mundo se virando e mantendo, inclusive, essa cultura oracular. Né? Essa cultura do tarô, essa cultura inclusive do que viam na água, né? Que faziam previsões olhando para a água, que nem o Nostradamus fazia lá na França no século XVI. Extremamente interessante, assim, um mundo você começar a explorar a obra do João do Rio, que você descobre que a astrologia nunca morreu no Brasil, que a gente tem essa visão de que a astrologia esteve presente na cultura brasileira no período colonial, através do Margrave, através da influência jesuítica, e que depois da reforma do Marquês de Pombal, quando ele expulsou os jesuítas do país, quando endureceu a censura e por aí afora, que a astrologia entra em hibernação e só vai ressurgir
lá pelos anos 10 ou anos 20, com a chegada de imigrantes europeus fugidos da guerra. Gente, não é nada disso. Quer dizer, isso é verdade. É claro que isso é verdade. É claro que, por exemplo, o cara que criou o Almanaque do Pensamento em São Paulo era um imigrante. As primeiras escolas de astrologia, escolas de ensino sistemático de astrologia, né, no Rio e em São Paulo, tiveram essa presença do erudito imigrante de uma maneira muito forte. Teve uma onda na época da Primeira Guerra Mundial, depois uma nova onda logo depois da Segunda Guerra Mundial. Mas, paralelamente a isso tudo, você tem a presença de uma astrologia popular que nunca desapareceu por completo e que estava no gueto. Muito legal. E que era desprezada. Era desprezada, mas ela está, até hoje, aí, influenciando a forma brasileira de fazer astrologia. Quando eu digo influenciando a forma brasileira de fazer astrologia, não é tanto no conhecimento acadêmico. No conhecimento acadêmico, o que é ensinado hoje nas escolas de astrologia, o que é publicado nos livros brasileiros de astrologia, que felizmente já são muitos e são muito bons, é a mesma astrologia que se faz na Europa, nos Estados Unidos. É uma astrologia referenciada à cultura mediterrânea, referenciada às raízes grega e romana, e mais adiante a astrologia feita na França, feita na Espanha, feita na Inglaterra e por aí afora. Agora, paralelamente a isso, você tem uma astrologia e você tem outras práticas divinatórias absolutamente não acadêmicas, absolutamente populares, que não tiveram registro formal, não tiveram manuais de maneira nenhuma, mas que sobreviveram e determinaram a forma brasileira de atender, a forma brasileira de acolher, que é diferente, bastante diferente, do modelo mais intelectualizado, do modelo que passa mais pela palavra, né, da astrologia europeia. Então, eu acho que esse é o toque, essa é a grande contribuição da astrologia brasileira. É uma maneira de acolher que tem uma contribuição muito forte da cultura negra e da cultura indígena também. Aí, só um exemplo. Você vai no mateiro, num raizeiro, as pessoas que vivem em área rural e conhecem todas as plantas da região e atendem, às vezes atendem até de graça, né? Atendem por um preço irrisório a comunidade, e você começa a observar como é que elas trabalham. Cada planta está relacionada a algum mito, ou a um conjunto de mitos, ora de natureza indígena, ora de origem afro-brasileira. Ou tudo isso mesclado com a cultura também católica, gerando essa síntese genial que a gente tem no país, né? E vem uma pessoa que está passando por algum problema, está com, sei lá, dor no fígado. O mateiro não vai dar para ela a erva. O mateiro vai dizer para ela o que ela tem que colher e vai mandar ela para o mato, ela própria colher. E aí você pergunta, mas como é que ela vai fazer para reconhecer? Ela vai ter que aprender a... Eu mostrei para ela que a folha, ela vai entrar no mato, ela vai ter que procurar essa folha. E se ela colher errado, ela vai descobrir depois, porque não vai ficar boa. Então ela vai voltar aqui e eu vou mostrar para ela de novo até que ela vai colher a planta certa e vai aprender a fazer o seu próprio chá. Vai aprender a fazer, o seu próprio medicamento. Então existe um elemento muito legal nesses terapeutas populares, né, que você encontra aí país afora, que é uma noção de que a cura começa na mobilização do paciente. De que você tem que fazer o cara fazer alguma coisa. Isso é um traço cultural extremamente importante na cultura brasileira. Quer dizer, você pegar alguém que está buscando socorro e você não vai separar os papéis. Eu sou médico especializado e eu é que posso dizer o que você tem que fazer. Eu é que vou te dar o remédio, eu é que vou determinar em que hora. Ou seja, a medicina ocidental tem um problema muito forte de apassivamento, né? Isso é um problema da cultura acadêmica, de uma maneira geral, em que aquele que não tem a formação, aquele que não é autorizado pela sua corporação profissional, ele não pode exercer, ele não pode se curar.
não pode atuar, não pode ter um papel ativo. E na cultura popular isso é perfeitamente possível. E quando você vê o astrólogo brasileiro trabalhando, tem muitos astrólogos que mesmo sem pensar, sem sentir, eles vão dizer assim. Eu já vi vários colegas meus dizendo, não tem nenhuma influência de cultura popular. Enfim, eu faço astrologia racional, com uma influência muito forte francesa ou inglesa, ou não sei mais o quê, mas tem essa maneira de acolher, essa maneira de ouvir e essa maneira de mobilizar para fazer alguma coisa que é típica da cultura popular brasileira. Entendi. Isso é algo que merece um estudo aí mais aprofundado, né? Sim. O povo aqui tá falando que é uma delícia te ouvir. Você sabe muito e quando você conta a história é gostoso. Te ouvir eu também acho. Mas duas coisas, né? Primeiro que isso que você falou tem a ver com o lance assim, do folclore, da questão desse olhar mais lúdico para todo esse conceito da astrologia hoje. É dessa raiz que você está colocando. Esse lado mais folclórico mesmo, né? Mais lúdico, menos pensado, né? Aquela coisa mais do popular. Até que a gente corre o risco de alguns extremismos, né? Nesse sentido. Mas falando das águas também, e voltando para Iemanjá, então você trouxe no título, né, que a gente consegue ter uma visão também do olhar da Lua, do olhar das águas, vista pelo mapa astral, pensando nesse mito e na cultura afro-brasileira trazida nesse pensamento de Iemanjá, no sentido do cuidado, do acolhimento, de todo esse processo. É nessa linha, Fernando? Qualquer planeta, qualquer sistema astrológico, sempre vai encontrar correspondências em todos os níveis. Vai encontrar correspondência lá na mitologia grega e vai encontrar correspondência também na história que você está lendo no jornal popular hoje. Deixa eu dar um exemplo aí para sair dessa história do afro brasileiro. Um exemplo que eu trabalho muito, que eu uso muito, às vezes dando curso, é o do Chaves. Lembra do Chaves, do seriado mexicano? Lembro, eu gosto muito do Chaves. Inclusive, eu falo muito da dependência química aqui, do que eu trato, né? Os adictos e tal. E aí eu tenho uma referência daquele episódio do Chaves vendendo churros para ele mesmo, né? Que é o adicto, né? Preso, né? No loop, né? Ele mesmo se enganando e tem aquele episódio famoso do Chaves, né? Sim. Pois é interessante essa relação que você fez com o adicto, porque aí a gente está entrando num território bem netuniano, né? E o Chaves, a história do Chaves, eu fiz uma pesquisa há alguns anos atrás, não me pergunta quem fez a pesquisa, mas foi um desses grandes jornais aí, algum desses grandes jornais dos nossos países, dos nossos vizinhos aqui, hispano-americanos. Talvez o Dia do México, que é o jornalão de lá. Mas eles chegaram à conclusão que o personagem, a figura mais conhecida pela América Latina de uma forma geral, quem que você acha que seja? O Chaves? Não é o Chaves, não. O número 2, o número 3 era a Evita Peron. O número 2 era o Che Guevara. E o número 1 era o Seu Madruga. O Seu Madruga é a figura mais popular e mais querida, mais conhecida, desde a comunidade hispânica dos Estados Unidos até a Patagônia. E fora da América Latina, ele é praticamente desconhecido, né? Quer dizer, aquele mundinho do Chaves é um mundinho latino-americano e que representa a nossa realidade. Aí você vai traduzir aquilo astrologicamente. O que você encontra? O lançamento do seriado lá no México se dá embaixo de uma oposição de Saturno com Netuno. Saturno com Netuno. E aí você começa a pensar em que Saturno e Netuno representa. Você vai pegar, por exemplo, o André Barbeau, todos aqueles estudos de ciclos planetários, né? E ele associa Saturno e Netuno com
com o socialismo, com momentos importantes da história da União Soviética, da Revolução Comunista Soviética e por aí afora, etc, etc. Agora, para a América Latina, o que é Saturno-Netuno? Saturno-Netuno, e o Chaves vai fazer um sucesso enorme exatamente porque consegue captar isso muito bem, é a questão do desamparo diante de um Estado que não está nem aí para você. E aí, peraí, mas por que Saturno-Netuno tem importância para a América Latina? Porque a independência de uma boa parte da América Latina se dá embaixo de uma conjunção de Saturno-Netuno. O Saturno-Netuno de 1809, 1810 muda a realidade da América Latina. O Napoleão está lá invadindo, né, Espanha e Portugal, e aí o gato está ocupado, os ratos fazem a festa. Quer dizer, todo mundo aproveitou aquele momento para tentar fazer a independência das suas respectivas regiões na América Latina. Então é o momento em que o México, em que a Argentina, em que, enfim, praticamente a América Latina toda tenta fazer a sua independência. No caso do Brasil, é o momento que a família real vem para cá e que uma cidade da América, pela primeira vez, se transforma na capital de um império europeu, que é o caso do Rio de Janeiro, com Dom João VI presente aqui. Então, essa mudança toda de status e esse primeiro grito geral de independência, de autonomia, essa afirmação nativista da América Latina se dá sob uma conjunção Saturno-Netuno. Isso diz muita coisa. E diz sobre como é que, inclusive, esse processo se dá, né? Quer dizer, as elites falando em nome do povo, fazendo a independência país por país da América Latina para manter as coisas exatamente como sempre foram, e criar estados que são estados absolutamente elitizados, absolutamente aristocráticos, que só tem lugar para um estamento, né, que está ligado à grande propriedade, depois está ligado à grande indústria, e que deixa o povão de fora. E aí, toda vez que você tem uma conjunção Saturno-Netuno na América Latina, você tem um movimento de afirmação, uma tentativa, pelo menos, de afirmação, de dar visibilidade para as necessidades de toda essa parcela invisível da população que nunca é contemplada nas políticas de governo. Por exemplo, em 1917, nós tivemos greves enormes aqui, entre 17 e 19, embaixo de uma conjunção de Saturno-Netuno. A mesma da Revolução Russa, lá de 1917, o que estava acontecendo aqui? As greves operárias de São Paulo. Aí depois você vai acompanhando as conjunções Saturno-Netuno e você vai dar de cara, por exemplo, aquela do início dos anos 50, o movimento do petróleo é nosso. E a gente vai ver esse reflexo, né, essa efervescência, muitas vezes, movimentos revolucionários acontecendo em outros países da América Latina embaixo das ativações Saturno-Netuno. Saturno-Netuno, na América Latina especificamente, esse estudo por incrível que pareça, o Chaves abriu caminho para muita coisa. Que um belo dia eu me interessei pelo Chaves. Por que essa droga do Chaves faz sucesso? Porque eu tenho 3 filhas e todas elas, em momentos diferentes, em épocas diferentes, foram fãs do Chaves. Parece assim, é inevitável. Né? Começa a falar, começa a assistir televisão e vai ver Chaves, vira fã do Chaves. E o encanto permanece depois foi em 1971, 71 para 2002, quantos anos tem? 51 anos já, o encanto permanece. Ainda tem gente aqui sabe, naquelas fitas velhíssimas, né? Por quê? Porque é a cara da gente. E por que é a cara da gente? Porque nós estamos num continente todo Saturno e Netuno e, de repente, criou-se um conjunto de personagens, né, uma vila imaginária que nos representa, onde todo mundo é ferrado, onde as pessoas sabem que não podem contar com ninguém, que não podem contar com políticas públicas, que brigam entre si o tempo todo, mas que sabem que a única forma delas resistirem, delas sobreviverem, é elas serem espertas, se unirem e irem empurrando com a barriga. O Seu Madruga, por exemplo, todo aquele pessimismo dele, todo aquele pessimismo, ele não trabalha, ele não tem emprego, ele não produz praticamente nada, a não ser o mínimo necessário para continuar vivo. Acharam um ator genial para fazer o Seu Madruga, né? Que era um sujeito totalmente magro, esquálido. Ele é a cara de Saturno Netuno, ele tem cara de fome. E aquele comportamento dele, o comportamento
sarcástico, pessimista, preguiçoso, etc., é exatamente a resposta Saturno-Netuno, né? Quando você se vê diante de uma situação na qual você não tem lugar, onde a única coisa que te resta é se juntar com os teus iguais e sobreviver, e tentar sobreviver. Muito legal. Ô, Fernando, então o que você está dizendo, vou provocar um pouco. O que você está dizendo é que, assim, se a gente pegar a astrologia e fechar os olhos, porque a gente tem aqui de referência popular, mitológica ou folclórica, e se fechar com o erudito, né, europeu, a gente perde muito no sentido de alcance das próprias pessoas que são os nossos que estão aqui. Chega a ser uma certa ignorância, daquelas ignorâncias que é muito esperta, né? O que eu estou dizendo é que a astrologia, o simbolismo astrológico, em grande parte é uma construção cultural. E que, portanto, o conjunto de noções que você associa, por exemplo, com cada ciclo astrológico, na cultura europeia, na cultura russa, na cultura chinesa e na cultura latino-americana, necessariamente vai ser diferente. Vai refletir a realidade que essas diferentes partes do mundo estão vivendo. E que se você estuda astrologia no Brasil com um referencial absolutamente alienígena aí no sentido de estrangeiro, no sentido de fora, que não tem a ver com a nossa cultura, você perde muita coisa, você perde esse olhar para aquilo que está acontecendo em volta. É extremamente importante para o astrólogo e para o estudante de astrologia olhar em volta e tentar contextualizar astrologicamente aquilo que ele está enxergando. Transpor a linguagem. Eu acredito que tem a obrigação de transpor a linguagem. Eu preciso ter a linguagem de quem está me ouvindo. Eu tenho obrigação disso. Eu tenho esse pensamento, assim, eu preciso me fazer entender, né? E buscar referências que façam sentido, né? Para quem está me procurando. Acho que isso é muito rico, né? Dentro desse sentido. Exato. Muito rico, muito rico. E, enfim, e voltando, só para finalizar o lance de Iemanjá, então, me faz a referência, no sentido astrológico, a Lua e Netuno, né? Lua e Netuno. Sim. Todas essas grandes mães, seja na Igreja Católica, né, seja Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, seja na cultura afro-brasileira, Iemanjá, Iara e por aí afora, sempre vão ter essa associação clara aí com Lua e com Netuno. É isso. Ô, Fernando, eu fico muito feliz. Por mim, eu ficava aqui com você falando. Eu sei que você tem outra live daqui a pouco. E foi riquíssimo poder te ouvir, poder trocar, poder aprender. Está registrado, está aqui. E eu queria te agradecer de verdade. E se você puder finalizar dizendo como é que te encontra, acho que pelo Instagram aqui te encontra, o que você está aprontando de mais imediato, como é que te acha. E é isso, assim, é um agradecimento aí. Tá. Bom, no Instagram acho que está aparecendo aí, né, no alto da live os dois endereços, né, o seu e o meu, né? Então Sim. É Constelar.astrologia. E o meu site são dois. Um é o site de informação, de artigos, tem uma tonelada de artigos lá, tem mais de 500 no site, que é constelar.com.br. São artigos de uma grande quantidade de colaboradores, inclusive. E o outro site é astroletiva.com.br, que é o site da escola. A gente tem hoje tem um currículo completo de formação, tem 32 cursos diferentes no currículo, em 3 níveis, desde o nível de fundamentos até o nível mais avançado. Aí está todo mundo convidado para conhecer isso aí. Legal, Fernando. Obrigado, te agradeço demais. Eu te agradeço. É isso. Falar de astrologia é sempre um encanto. Quando tem gente que entende, fica mais encantador ainda. Te agradeço. Salve Iemanjá. Salve.